Olá meus amigos, minhas amigas das redes sociais aqui da Help TV. Nós estamos iniciando por aqui mais uma programação, mais um podcast, mais uma entrevista, mais um bate-papo, como vocês queiram. Quero agradecer a você pelo carinho da audiência, pela companhia sempre, né? Sempre a gente tem aí um público muito legal que nos prestigia, né? Concedendo aí a honra de estarmos juntos fazendo companhia, né? Fazendo companhia para você que está aqui nos acompanhando, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro de 2024. Hoje um tanto quanto especial, para alguns aí amanhã é feriado, né? Para mim que trabalho por conta, feriado pode ser qualquer dia e também trabalhamos qualquer dia, não tem muito disso não. Tá? Lembrando sempre que quando você tem um tempinho, você tem aí a possibilidade de descansar, eu aconselho, tá? É muito bom, tá? Aconselho, recomendo, diga-se de passagem. Nosso bate-papo hoje é com o evangelista Elias, também o pastor David. Se por acaso eu chamar de Davi aqui durante a live, o senhor já vai desculpando aí que às vezes pode sair, tá? E o nosso bate-papo é um tanto quanto
específico, nós vamos falar sobre os desigrejados, pessoas que não estão seguindo, frequentando uma denominada religião, mas não deixam de ser crentes. É mais ou menos por aí que a gente vai falar. E vamos falar um pouquinho do carnaval também, né? A folia por aí, então nós vamos falar um pouquinho também desse tema aí, dessa festa que movimenta o Brasil, que é uma coisa de louco. Vou falar uma coisa para você, tá? No dia que eu for presidente do Brasil, a primeira lei que eu vou assinar vai ser extinguir o carnaval do calendário, tá? Me aguardem, me aguardem. Gente, dito isso, brincadeiras à parte, Elias, boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso bate-papo, ao nosso podcast, bem-vindo à Help TV. Boa noite, Wesley, boa noite a todos que estão nos assistindo e também os que posteriormente vão nos assistir, né? Saudações a vocês, Deus abençoe, estamos aqui para conversar. Eu quero pegar uma boa noite também aqui do David. Eu não deu tempo, a gente estava meio corrido aqui, não deu tempo de tirar um pouco do grave do microfone dele. Falei, pô, Elias, você trouxe um homem que fala grosso aqui e tal, como é que... Alguém tem que falar grosso. Ó, pra você ver o boa noite do cidadão. Ô, David, boa noite, bem-vindo a primeira vez aqui nos estúdios da Help. Boa noite, né? Boa noite a Wesley, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando, né? Que Deus venha abençoar a todos. E é um prazer estar aqui pela primeira vez e que Deus abençoe a todos. Legal. Para você que está nos acompanhando, você pode participar através dos comentários do Facebook. Nós estamos estreando hoje, né? Estamos fazendo a live também no Instagram. Eu vou até fazer aqui um teste depois para ver se tá funcionando o áudio, como que tá, que hoje é a primeira vez que nós estamos transmitindo pelo Instagram. O Instagram liberou essa ferramenta de stream há poucos tempos, né? Então a gente está hoje fazendo um teste aí. Alguém que puder ir lá no Instagram da Help TV aí e entrar lá para ver como que tá a qualidade da nossa live e voltar aqui e falar pra gente, eu agradeço, tá bom? Lembrando que hoje nós estamos sozinhos aqui na parte da operação, então eu vou estar muito tempo mexendo no celular aqui, mas não quer dizer que eu não esteja prestando atenção na conversa, porque eu estou controlando tudo por aqui. Se Deus quiser, nós vamos levar aqui até o final este bate-papo, fazendo os controles aqui pelo nosso Anidesk. Acho que é esse o nome dessa ferramenta aqui, eu nem sei. Acho que é Anidesk mesmo. Ou é TeamView, um dos dois aqui que funcionou no telefone. Não interessa. Funcionando, tá ótimo. Tá valendo, né? Tá ótimo. Elias, a gente estava conversando no domingo à noite, né? Mais conhecido como ontem, né? Isso. Sobre um bate-papo até. A gente vamos fazer isso aí, se Deus quiser, na próxima segunda ou daqui 15 dias, a gente vai estar marcando, esperar o nosso professor chegar. Ele tem mais... É mais fácil, né? Um respaldo, né? Melhor para pra gente debater sobre o assunto. O homem da teologia é o Saldanha, e é um cara que, né, além de ser teólogo já, é um dos caras que mais estuda que eu conheço, o Saldanha. É excepcional. Então, a gente quer fazer esse bate-papo aqui, que seria o quê? Falar sobre a história, né? A árvore genealógica ali, desde o princípio até os dias de hoje. Tudo que a gente conseguir trazer de relatos, né? Da história, né? Textos bíblicos, relatos, enfim, que o avô contou para o neto e assim sucessivamente. Tem muita coisa que é legal de debater. Mas esse tema também eu acho muito legal, o Elias e David, porque assim, por exemplo, claro, isso é meu modo de pensar, nós vamos debater e vamos falar aqui, quem sabe até no final dessa live até eu estou com uma visão diferente desse tema. Mas eu penso que o cidadão que deixou de frequentar uma igreja por N motivos, às vezes por motivo de saúde, às vezes por questão de logística, às vezes por questão de não estar afim de estar naquele ambiente ali, às vezes não tem outra situação, eu não considero que ele deixa de ser crente, deixa de ser evangélico, digamos assim. Ainda mantém a sua fé, né? Esse é o meu modo de pensar. Haja vista que a salvação, até onde a gente sabe, é algo individual. A gente pode fazer o quê? Aconselhar, a gente pode ensinar, a gente pode mostrar o caminho. Isso. Mas a consciência é de cada um com o Criador, né? Ninguém pode ir à força. Mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. O que vocês pensam também relacionados a isso? Bom, Wesley, esse tema, né, o desigrejado, é
uma palavra assim, talvez não está inserida no dicionário, né? Ela foi... Mas está no Google, eu pesquisei bastante, está no ela Google. foi cunhada pela primeira vez pelo reverendo Augusto Nicodemos, né? Para designar, né, sobre as pessoas que, como você diz, julgam ser, né, crentes, cristãos, mas que por diversos motivos, né, deixaram de frequentar uma membresia, de estar fazendo parte de uma membresia de uma igreja, né? E eles pensam, não, eu vou ser crente do meu modo, aqui na minha casa, não há necessidade de estar congregando, não quero fazer parte, e aqui do jeito que eu estou, está melhor para mim, né? Então são fatos e acontecimentos que não dá para a gente, digamos aqui, como que fala? Não dá para julgar porque a gente não sabe o que se passa na vida, né? Mas tem muito isso, né? Tem bastante, bastante. Pessoas, né, deixaram de congregar e os motivos são variados, né? Uhum. Pensam ter algum respaldo bíblico, né? Mas a Bíblia é bem clara sobre os que deixam de congregar, né? As recomendações apostólicas, né? Tanto da Bíblia, do Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a recomendação do ser humano, né? Do crente, do cristão, porque nós somos um ser gregário, né? Aquele que em nós existe a necessidade de estarmos em grupos. Quem está fora de um grupo são vítimas suscetíveis ao inimigo, né? A caírem com mais facilidade, isso, né, pastor David? Então, o cristão, seja cristão evangélico ou cristão católico, ele deve congregar. Congregar faz bem, né? Congregar faz bem e é uma recomendação bíblica, né? Se nós formos ler aqui, ó, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então a gente observa que a recomendação para nós congregarmos, para nós nos reunirmos, ela não é de agora, Wesley. Não é de agora. E outro ponto bem interessante que a gente tem que observar, Wesley, é que eu não sou igreja. Verdade. Eu não sou igreja, eu sou membro. Faço parte, né? Eu faço parte. Eu não sou igreja. O termo eu sou a igreja, então, errado. É errado. É errado. Eu sou um representante da igreja, assim, aonde eu estou. Mas eu não sou igreja, eu sou membro do corpo de Cristo. Quando nós nos reunimos, é que nós nos tornamos igreja. Que nós nos reunimos como corpo de Cristo para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Mas é como você estava falando aí, como o evangelista Elias também fez a sua colocação aqui, muito bem feita, cada pessoa ela tem um motivo diferente na questão de não congregar. Se você for conversar com uma pessoa que não congrega, você vai observar que ele afastou-se assim do convívio com os irmãos, às vezes por alguma coisa que ele não se agradou, às vezes por causa de uma roupa, uma conversa, às vezes alguém olhou para ele de uma forma, né, evangelista, diferenciada e ele não gostou. Mas se você for observar, Wesley, desde os primórdios, você vai observar e vai ver sempre o povo de Deus congregando. Sempre Deus ele preparando ambientes para que o povo esteja junto, porque o homem ele não foi feito para ficar sozinho. Você pode observar que até lá no jardim, depois que Deus faz o homem, ele cria os animais, chega um momento que o Senhor disse assim: não é bom que o homem esteja só. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Wilson.
Você Sim, assistiu? já assisti. O Náufrago, O né? Náufrago, né? O da bola, É. né? Que ele faz aquela bola ali, faz todo aquele desenho para ter alguém, né? Ali com ele. É a mesma coisa no caso de nós como igreja. Nós precisamos nos reunir para aprender a palavra de Deus, nós precisamos nos reunir para demonstrarmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, estudarmos a palavra de Deus, aprendermos a palavra do Senhor. Eu sempre considero, Wesley, congregar como uma rosa. Você pode observar que se você for no lugar onde tem plantação de rosa, você vai observar que as rosas elas estão todas juntas. Se você tirar ela, o que acontece? Ela murcha, ela morre. É a mesma coisa o cristão quando ele se afasta do convívio. Ele corre esse risco. Ele corre esse risco de murchar e corre esse risco de morrer espiritualmente. A rosa ela está ali junto, ela tem seus espinhos e elas se adaptam. Um espinho fura outro ali, mas vai daqui a pouco, porque elas sabem que elas não podem sair da raiz. Estão sempre juntas, né? Não quer dizer que porque saiu também que mais corre o risco, né? O risco é iminente, digamos o risco assim. É iminente, Na National Geographic, né? Aqueles programas sobre a natureza, você observa lá que o predador, né? O leão ou seja qualquer outro tipo de predador, ele não vai no meio do rebanho para buscar a sua caça. Não. Quem ele pega? Aquele que está arredio, que está ao redor, né? Que está desapercebido. Então ele busca aquele lá, né? Como o senhor disse, pastor David, que nós não somos, eu sozinho não sou igreja, né? Eu faço parte do corpo. Paulo faz uma alusão, né? Na primeira carta aos Coríntios, não sei se é capítulo 11 ou 12, lá que dizendo sobre o corpo. Sobre o corpo, isso. Né? Ele disse, o corpo não é todo pé, ou o corpo não é todo mão, ou não é todo orelha. O pé é aquele que conduz o corpo, né? Mas ele sozinho ele não é corpo. Aí vamos supor que você esteja altas horas da noite por uma rua aí, está andando pela rua, você encontra um pé sem o corpo andando, o que você vai fazer? Meu Deus, vai sair correndo. Você vai correr por quê? Você vai correr? É um fantasma. Não é É um trem esquisito, né? É esquisito. É um membro de um corpo, né? Mas não é corpo. Agora, se você encontrar um corpo sem pé, o que você vai dizer? É um corpo. É um corpo. Está aleijado. Está aleijado, está deficiente, mas é um deficiente. corpo. Então, o pé sozinho é um pé. E se ele estiver tirado do corpo, o que vai acontecer com esse pé? Ele vai entrar em um estado de putrefação. Ele vai se deteriorar, né? Então, o cristão que diz, eu não preciso estar na igreja para ser crente, né? Eu não vou porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, acho que capítulo 6, Atos dos Apóstolos, que quando Paulo estava lá em Atenas, né? E ele, essa é a parte final do versículo, não sei se é 11, ele diz, não, é mais adiante, acho que é 31. Ele diz, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Muitos tomam base esse versículo para não estar congregando. Atos 17. Atos 17, Atos isso 17, mesmo. do 24 ao 31. 31, isso. Mas ele não leu o contexto, né, Dessa fala. dessa fala de Paulo. Só para enriquecer o que você está falando, evangelista, existe vários tipos de desigrejados. A colocação que você fez aí, Wesley, sobre o desigrejaado que se afasta da igreja por algum tipo de problema, esse aí é mais fácil de voltar. Eu conheço pessoas que estão retornando. Nós temos um trabalho de visita, Wesley, todos os dias, de casa em casa, né? Que é um projeto. E
a gente encontra muitas pessoas na situação que você colocou aí, e tem delas que já estão retornando para a igreja. Só que o difícil, dentro do que ele está falando aqui, que ele está entrando no assunto, é aquele desengrejado que tem isso como uma religião, como uma regra bíblica. Esse aí que é o difícil. Esse é o difícil. Né? Eu mesmo fiquei sem congregar, pastor, quando eu morava em Porto Velho, uns 4 anos. Crente, lá dava minha oferta, dizimava, né? Mas me acostumei. O meu pai adoeceu, né, com um câncer, né, que ceifou a vida dele. E por um ano eu tive que ficar ali lutando com meu pai e cuidar. A gente não podia se ausentar, né, de casa. Então, um ano, por ter essa responsabilidade de estar cuidando do meu pai, eu não podia ir à igreja. Por um ano. Aí eu me acostumei. Meu pai faleceu e eu continuei não indo na igreja. E aquilo, para mim, tanto fazia. E então, foram passando os anos sem congregar. E aí comecei a não concordar mais com a necessidade de congregar. Mas aí um dia, e aí comecei a observar defeito, né? Não vou na igreja por causa disso, eu não vou na igreja por causa do fulano, eu não vou na igreja porque só querem dinheiro, eu não vou na igreja por isso. Fui enumerando, né, vários motivos para não ir à igreja. Mas um dia, sozinho dentro de casa, minha esposa continuou, né, congregando, né, não com muita frequência, mas continuou congregando. Mas um dia dentro de casa, e eu lendo a Bíblia, e era assim, hoje não sou mais, mas eu era um ávido leitor da Bíblia, de livros, né? E um dia, sozinho dentro de casa, Deus falou comigo sobre a minha conduta, né, de não estar congregando. Deus falou, bradou comigo mesmo. Você pensa que você está certo dessa forma? Não me agrado disso. Então eu voltei a congregar. Graças a Deus, não tenho boa saúde, mas busco sempre estar na igreja, porque na igreja é um lugar em que nós recebemos o alimento para a nossa vida espiritual. Isso não quer dizer que lá em casa, porque o próprio Jesus Cristo recomendou, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, fala e busque a Deus, o teu Pai, né? Eu posso fazer isso, mas eu tenho também a necessidade de estar em grupos, né, congregando, fazendo o meu ato de adoração a Deus na igreja, em um lugar, né, determinado. É muito interessante a gente tocar nesses assuntos assim, até para abrir um leque, abrir um horizonte na cabeça de algumas pessoas que acabam, igual o Elias falou aí, você acaba colocando muitos contras para você deixar de fazer aquilo ali, e às vezes você para de observar os prós, né? Porque assim tem muito mais atrativos do que coisas que te incomodam dentro de uma igreja. É verdade. Né? Até porque, se por exemplo, eu faço parte de uma determinada denominação, eu paro de ir lá porque eu não gosto, não vou com a sua cara, eu já estou pecando. E sério, porque assim, nós não estamos ali para agradar ou desagradar ninguém, nós vamos ali para adorar a Deus. Né? A pessoa que sai fora desse meio, desse termo aqui, eu acho que ele já está saindo fora da conduta do que nós crescemos, aprendemos, e a história conta isso. É para adorar a Deus, não é para achar o irmão bonito ou feio ou qualquer coisa do tipo. É para conviver com ele, para conviver com as diferenças. Isso. É onde a gente aprende, né, Evangelista? E se torna pessoas melhores. Porque você pode observar um casamento. Tu não casa hoje com uma mulher e tu já conhece ela da noite pro dia, não. Nem ela te conhece. Há um tempo de adaptação. Convivência vai. A convivência, a mesma coisa é a irmandade.
é a nossa convivência como cristão, como irmãos dentro da igreja. Tem até um ditado, né? A gente só conhece a pessoa depois que come um saco de sal. Saco de sal junto não é verdade? com ela, é verdade. É porque quando a pessoa namora, quando está namorando, você fala, unhas, né? às vezes o casal ele fica ali, ele namora 10 anos, mas às vezes com 1 ano de casado ele separa. Os bichos não são pequenos, não são? São. Porque você está namorando, o que acontece? Você só vai mostrar o seu lado bom. O lado bom. Isso, porque você quer E vice-versa. E vice-versa. Depois de casado, não é que você não queira mostrar o seu lado bom, é porque você mostra o lado bom, mas mostra o lado ruim também, que todo mundo tem. E aí não tem como esconder mais. Porque você está convivendo ali diariamente, né, dioturnamente com a pessoa. Aí é onde entra o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Suportai-vos uns aos outros, tolerai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Ajudai uns aos outros. São uns aos outros, uns com os outros, são mandamentos. São mandamentos da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Você vai encontrar nas cartas paulinas, nas cartas gerais, nos evangelhos, né? Esse dizer uns aos outros, né? Eu tenho que saber. Na lei, né? E está na lei tá também. na lei de Deus, lá do andar no Antigo Testamento. Coisas, e ama o teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Sentido vertical. Isso, e horizontal. Eu falo para vocês mais, tá? Hoje eu não estou dentro de uma igreja, eu fui criado dentro da igreja, mas assim, hoje por N questões eu não sou frequentador da igreja, mas eu sempre que eu posso eu vou. Gosto muito de ir ali na igreja Madureira com o pastor Isaías. Está até indo embora, né, rapaz? Lá na Semadeirão também. Sábado agora ele está indo embora, o pastor Isaías. Sério mesmo? Sério, eu não sabia disso, olha aí. A transferência dele agora sábado. Poxa, mas aí é sacanagem com a nossa cidade de Urupá, hein? Urupá vai perder, poxa, né, grande homem. Eu vou pegar o contato do pessoal da matriz da Assembleia de Deus Madureira para rever essa situação aí, pelo amor de Deus. Valadares, porque assim... eu falo, porque igual eu tô falando para você, pessoas, por exemplo, pessoas boas, pessoas agradáveis, pessoas que têm uma energia positiva, isso é fácil demais de amar. Agora, pessoas negativas, pessoas chatas, pessimistas, é aí que está a aprovação do negócio, eu acho. E tem essas pessoas na igreja? Tem de tudo um pouco. Na igreja tem aquele que, por exemplo, a gente passa por ele, Pai do Senhor, pastor, e tem aquele que passa do teu lado e ele não te vê. Não te cumprimenta. E tem aquele que tu dá a paz do Senhor para ele também e ele não responde. Aí esse é o que dói mais. Mas tu tem que continuar dando a paz do Senhor para ele. E geralmente, Wesley, os motivos são coisas banais. Eu conheço gente que deixou de ir na igreja porque gosta de cantar. Uma igreja como a nossa, né, pastor David? Os cultos são bem concorridos, né? Vários conjuntos que têm que fazer as suas apresentações, tem uma liturgia ali, né? Tem um momento da pregação, e então gosta de cantar, mas aí não há um tempo para que ele tenha a oportunidade de ter, para ir lá na frente cantar, não me vê, então não me enxerga. Você acredita, Wesley, que eu já vi pessoas dizer que vou deixar de ir na igreja porque o som é alto demais. Olha, a pequenez. Nossa. Recomendação para você que faz isso, meu irmão, me perdoe com as palavras que eu vou te dizer. Cresça. Amadureça. Não, e outra coisa, se o som ele está muito alto, ele está te incomodando, você pode fazer um sinal para o pastor, não tem problema nenhum. O pastor ele entende, tá muito alto, ou para o sonoplasta, ou chamar alguém, né, para ir lá, fala com o sonoplasta, lá o som está muito alto, ou aqui atrás a gente não está entendendo o som direito. E por esses e por outros motivos pequenos também, banais. Às vezes tem gente, por exemplo, que deixa de ir à igreja porque tiraram o cargo dele. Chegou o tempo de trocar ele. Às vezes Deus dá direção ao líder da igreja para colocar uma outra pessoa e ele se chateia e simplesmente ele deixa de ir para a igreja, ele deixa de congregar, né? É verdade. Infelizmente isso acontece. São muitas motivos. E como o senhor disse, o pastor David, não é um fenômeno de agora, né? Não. Isso é desde a antiguidade, né?
a igreja, como o escritor aos Hebreus diz, não deixar de congregar como é costume de alguns. Só que nesses últimos dias em que vivemos, isso tem crescido muito grande. O pastor Hernando Dias Lopes diz que a porta de entrada, a porta de saída é tão grande quanto a porta de entrada. Pessoas hoje em dia querem ir a uma igreja ou a qualquer denominação para ver se eu vou me adaptar ali, vou gostar daquele lugar, né? A gente quer ter conforto. Infelizmente é assim. Eu acho até aceitável de certa forma, mas assim, desde que eu escolha, por exemplo, que eu fui na igreja, vou colocar na igreja Y, gostei daqui. Eu tô ali 3, 4 meses, eu vou vendo que tem umas coisas que eu não gosto lá. Poxa, mas vai achar bastante. Aí o que eu penso? Eu sou membro do negócio aqui, eu vou sugerir melhorias, eu vou ajudar a melhorar aqui, mas eu não, como eu não gosto, eu vou procurar outra. Aí você fica entrando e saindo de igrejas, eu acho que... Eu conheço pessoas assim. Sim, eu também conheço. Então eu conheço aqui dentro. Eu acho que não... Olha, eu não tenho muito tempo aqui, né? Mas eu conheço pessoas aqui dentro de Urupá, Wesley, Evangelista, que eles já não têm mais aonde congregar, porque eles já passaram em todos os lugares e não tem mais onde congregar. Então ele não quer se adaptar ao lugar, o lugar tem que se adaptar a ele. Você tem que se adaptar. Cara, para você ser a exceção, você tem que ser maioria. E quando você vai a uma igreja que tem lá 200 membros, você está incomodado, você tem que se adaptar àquele ritmo ali, não tem outro jeito. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui, os nossos amigos, né, internautas. Vanderlei Galdino, vereador daqui do município de Urupá, está com a gente aqui. Hilton César, lá em Palotina, Paraná. Júlio Santos está com a gente também aqui. Quem mais aqui? Já ganhou meu voto. Acho que foi a hora que eu falei que na hora que eu for presidente do Brasil, eu vou extinguir o carnaval. Mas é verdade, tá, gente? Eu odeio isso aí. Odeio mesmo. Festa da carne, né? Não traz nada. Nunca trouxe. Não tem nada de benéfico ali. Aumenta o HIV. Vocês vão ver o que vai acontecer com a questão do Covid. Escuta o que eu tô falando aqui. Não é praga que eu tô rogando, não, gente. Eu tô falando aqui ciência. Vocês vão ver o tanto de casos de Covid que vai aparecer agora depois do carnaval. Paulo Henrique, o Paulo já está quase bom. Nós vamos tomar um café na casa do Paulo. O Paulo tá ficando bom. Paulo, vamos um abraço, tomar um café. Paulo. Mas não vamos fazer igual o Júlio, não. Não sei se você acompanhou o Júlio aqui. Eu acompanhei. Falou que o café do Paulo lá tava ralo. Poxa. Sério mesmo? Falou aqui. Falou do Paulo, não? Falou ou não falou, Paulo? O Júlio falou. Se eu fosse você, eu colocava sal no café quando o Júlio fosse aí. Ei, rapaz. Paulo passou um aperreio, né? Mas graças a Deus tá bem. Verdade, brincadeira. Meu amigo Cidinho está com a gente também aqui. O Joel, o Igma, né? Verdade, buscar em segredo ao Pai, ele te honra em público. Nelson Pontes, parabéns pelo compromisso que você conduz às entrevistas e parabéns por ter escolhido pessoas com muita honra e comprometimento com Deus. Ô Nelson, obrigado. Tá? Obrigado também. Você, meu amigo Edson Peba, lá em Vilhena, Nai Batista está com a gente também aqui. Marcelene Souza. O Messias Antônio, conhece o Messias Antônio? Messias Antônio? Conhece ele? Não? Conhecemos. Conhece? O Assis? O Messias. Messias. Meu amigo Ronilson está com a gente também, o Cleiton Martins, Marcelene está com a gente aqui. É sem açúcar. É sem açúcar o café. Do Paulo. Ô, Paulo, coloca um pouquinho de sal quando ele for aí, irmão. Cleidilane está com a gente também lá em Presidente Mendes, a galera de Presidente Mendes, um abraço para vocês aí. Tá, meu amigo Edson França, né, o Sarra, né, toda a família França, um abraço especial para vocês aí, né, em nome da saudosa Dona Maria, eu cumprimento e tenho um apreço muito grande por toda a família aí, família França, um abraço especial para vocês, tá? Muito bem, vamos seguindo aqui o nosso bate-papo. Eu só para depois a gente vai falar do carnaval aqui, tá? Depois vamos falar do carnaval aqui, só para pincelar, gente. Eu falar para você para não dizer que não tem nada que salve no carnaval, tem um feriado que alguns descansam. Acho que tirando isso não tem. Ele não tem nada de banho. Por quê? São N situações que acabam, né? Não dá para tirar nada de aproveito ali. Elias e David, hoje
vocês fazem parte da Igreja Assembleia de Deus Semadeiron, né? Sim. Antiga Belém, né? Antiga Belém. Porque eu conheci Belém quando eu era criança, acho que era Belém. Em alguns lugares ainda é denominada Belém, né? Não deixa de ser a Assembleia que a gente sempre, né? E assim, ali no Templo Sede, eu nunca gostei de congregar, mesmo quando eu ia muito à igreja. Eu sempre fui criado dentro da Igreja Assembleia. Eu sempre prefiro congregar aonde tem menos pessoas. Lugares. Isso. Mas por quê? Eu não gosto de muito barulho, eu sou assim, eu tenho um problema de audição, o ouvido meu não funciona. Normalmente, eu chego a ter um local, vamos supor, um som muito alto, me incomoda, porque concentra muito no ouvido. Assim, mas esse é o meu modo de... Eu sei. Não que eu não vá, eu vou. Sim. Às vezes eu vou, se me convidar eu vou, enfim, mas eu falo assim. Mas esse é o meu modo de pensar. E aí tem muitos irmãos que às vezes eles querem ir congregar no templo sede por status, por dizer, mas eu congrego aqui na sede e tal. Às vezes tem uma igreja ali do lado da casa dele, ali, 300, 400 metros da casa dele, mas ele não vai ali, ele quer ir na sede. Não estou dizendo que está errado, que pode ir também, faz parte. Mas acho que o primórdio ali da comunidade tem que ser apreciado. Se você tem uma igreja do lado da sua casa, por que você vai deixar de ir ali para ir mais longe? Assim, esse é meu modo de pensar, não sei se eu estou equivocado também. No meu caso, o caso do pastor David, nós somos convencionais, né? Aí nós estamos debaixo da ordem de um pastor presidente, né? E aonde ele diz, vem para cá, vai para ali, a gente, como servos obedientes, né? Nós fazemos. Quanto assim, muitos irmãos gostam, tem pessoas que gostam de estar onde tem mais gente, né? Igual você falou, status, né? Outros gostam de lugares menores, talvez até mais aconchegantes, né? Uma convivência talvez flui melhor. Mas são gostos. Se quer congregar... Mas se for o Paulo que estiver pregando na igreja pequena, aí tem barulho do mesmo jeito. O Paulo Henrique? Paulo Henrique. Não, o Paulo Henrique é onde é tocha, né? Ô Paulo, o Paulo é calobom. E eu nem tenho uma voz igual a do pastor David. É mesmo? Não, rapaz. Ele fala que ele... Eita. Ô Joel, boa noite, meu irmão. Um abraço pra você, pessoal da C2 aí tá com a gente. Não, o homem chegou aqui e falou assim... Boa noite. Da onde trombou aí? Da onde surgiu isso? Eu tô brincando, mas tem uma voz legal. Eu tava falando aqui antes da gente entrar no ar que já fez programação em rádio. E querendo ou não, principalmente quando a gente entra no ar. Hoje eu tô tentando me desvincular essa questão aí, porque hoje no podcast, né, a gente vai mais pro lado da TV, digamos assim, entre aspas, a gente tem que parar com isso, mas o rádio a gente tem esse costume, esse cacuete de impostar a voz, né? A voz. E aí, tudo bem com vocês? Tal, aquela coisa. Eu fazia muito isso. Então, assim, mas é legal, é legal. Só que, por exemplo, pessoas, nós temos nossa identidade vocal. E aí o que acontece? Quando a gente imposta muito a voz, depois as pessoas têm dificuldade de te reconhecer pela sua voz. Então, quando a gente fala com mais naturalidade aqui, onde eu topei você na rua, mas você é o cara lá da rádio lá, né? Cara da rádio, né? Porque a voz a voz é a mesma e acaba marcando. Assim, esse é um recurso muito bom, né? Eu fiz técnicas vocais e quando eu estou assim, tenho uma oportunidade na igreja ou de ministrar ou de cantar, eu imposto a voz, né? É porque sabendo fazer isso, a tua voz fica limpa, fica mais audível e isso é bom, né? Agora no dia a dia você fala naturalmente, não mas quem é do rádio acaba que fica natural. Fica, é verdade. Porque assim, nós temos uma situação assim, por exemplo, não sei se vocês acompanham, mas quem está nos acompanhando aí, por exemplo, temos algumas duplas sertanejas, Daniel e Samuel, vamos falar da igreja aqui, Daniel e Samuel. Se vocês verem aqueles caras conversando pessoalmente, não tem nada a ver com eles cantando. Não tem não, né? Uma coisa impressionante. É tudo feito ali, digamos assim, é talento deles, aprendeu a fazer e tudo mais.
Mas assim, são muita técnica, né? muita técnica vocal. Os isso caras mesmo, são muito muito bom. afinados. Tá? Mas assim, aí você já pega, por exemplo, os Canarinhos de Cristo. Eles não, eles já cantam mais natural. Eles cantam e falam, é o mesmo timbre de voz. Agora Daniel e Samuel são outras pessoas, parece, falando e cantando. E assim temos muitos, por exemplo, você vai pegar aí, tem muitas. Christian Ralph, todo mundo conhece Christian Ralph. Os caras não cantam, eles fazem um falsete lá, Não é falsete. se for pra cantar ao vivo é até ruim, só no microfone, porque vai dar. Mas claro que é afinadíssimo ao extremo, mas é assim, são técnicas. Voltando ao nosso tema aqui, já um abraço especial para vocês aí. O pessoal que tá chegando aí, já chega e deixa um boa noite, deixa um like aí. Hoje estamos ao vivo também no Instagram, vamos fazer um teste e ver como que vai ser a receptividade e o público do Instagram. Eu tenho certeza que vai ser bom também, porque as pessoas sempre pediam, Wesley, não tem Facebook mais não, eu quero... Então agora está no Instagram. Meu amigo Davi, lá da Medical Pharma mesmo, com certeza deve estar nos acompanhando hoje aí pelo Instagram. Qual o conselho que vocês, primeiro você, David, daria para essas pessoas que às vezes estão por motivos tão pequenos, às vezes afastadas da congregação como um todo? Como a gente já abordou aqui no início, né? Esse tipo de desengrejado, ele é mais fácil de voltar, porque chega um certo tempo da vida dele que ele começa a reconhecer que o caminho pelo qual ele está indo não é um caminho legal. Eu vi aqui ele falando, quantos anos você passou sem ir para a igreja? 4 anos. 4 anos. Eu passei 1 ano. Uma vez eu passei 1 ano sem congregar. Eu lembro que 1 ano certinho só minha esposa ia para a igreja e eu não tinha força de ir para a igreja. Eu queria ir, morava próximo da igreja, mas eu não conseguia ir para a igreja. Até que chegou um momento, mas eu orava, eu lia a minha Bíblia, eu dizimava, ofertava, mas eu não conseguia congregar. Até que teve um momento que o Espírito Santo ele entrou em ação e começou a mostrar para mim que aquilo que eu estava fazendo não estava certo. Assim, aquilo que eu senti foi tão forte que dentro de mim eu tive um sentimento que da forma como eu estava comprometia até a minha salvação, porque eu corri o risco de... O sentimento que eu tive foi que eu corri o risco que se Jesus voltasse naquela hora, eu ficava, eu não subia. Então o conselho que eu dou é esse, né? A gente observa muitas pessoas hoje querendo voltar, a gente encontra muitas pessoas aí na rua dizendo, não, eu vou voltar, eu preciso voltar, eu me afastei da igreja por besteira, guardei mágoa, isso, aquilo, outro. O conselho que eu dou, como a pergunta que você fez, é esse, é que essas pessoas peçam força a Deus, peça força, peça graça a Deus e volte para o convívio da Irmandade, volte novamente a congregar, a estar junto com o corpo de Cristo, a fazer parte do corpo de Cristo. Esse tipo de desengrejado aí, ele é mais fácil, porque às vezes alguém vai na casa dele, pede perdão dele, às vezes ele esquece a mágoa de alguém, esquece aquele problema, às vezes na igreja que ele teve ali algum problema, ele não consegue congregar ali, mas ele vai para uma outra e já consegue se reatar novamente. Mas o difícil mesmo é aquele que tem isso como religião, é aquele que tem como regra bíblica, porque além dele ser desengrejado, Wesley, ele ainda influencia outros. Esse é o perigoso. Esse que é o perigoso. Além de não ainda quer tirar os que querem. Quer tirar os que querem, ainda tenta convencer algumas outras pessoas. Eu já tive conversando com vários deles e a gente vê que a situação deles é difícil mesmo. Eles usam muito o livro de Atos ali, as igrejas que eram na casa dos irmãos, né? Paulo mesmo faz referência de algumas igrejas locais, mas eles esquecem de pesquisar a questão inicial da igreja, eles esquecem de pesquisar também a forma como Israel vivia naquela época, que Israel vivia debaixo de um jugo romano, né? E a igreja era muito perseguida, o poder aquisitivo da igreja para construir, para adquirir as coisas. Então eles esquecem de tudo isso aí. Mas se nós formos continuar lendo a Bíblia,
a gente vai ver que vai chegar, Wesley, lá na frente um tempo em que as referências com respeito à igreja na casa de fulano, na casa de ciclano, ela acaba, principalmente em Apocalipse. Você vai ver que acaba as referências. Você vai ver usando-se mais cidades, como cidade de Filadélfia, Esmirna, Pérgamos, Laodiceia e assim, né, por diante. Aí eles usam que Deus não habita em templo feito por mão de homens, e nós temos, Wesley, a consciência de que aquele lugar ali, ele é um lugar de adoração. Aquele lugar ali não é a igreja. A igreja somos nós. Coletividade. Reunidos, né? Isso. Naquele lugar é um lugar de adoração ali. Nós temos essa consciência. Por que a gente se refere às vezes ao templo como igreja pela força de expressão, né? Um costume que a gente tem, vamos à igreja. Né? Uma força de expressão. Mas sabe que o templo somos nós. E o próprio Jesus, ele mesmo, quando ele faz referência sobre isso, que ele vai falar a respeito disso, ele mesmo diz que Deus habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nos reunimos em um lugar, nos reunimos em um templo para adorar e glorificar o nome do Senhor. Então o meu conselho é esse, é que as pessoas voltem, né, se esforcem para voltar, perdoem, né, alguma mágoa que tiveram com respeito de alguém, porque quando Jesus ele vai falar a respeito da oração do Pai Nosso, ali ele é bastante claro. Se tu não perdoar, tu não é perdoado. E eu sempre falo que a mágoa, Wesley, ela não prejudica os outros, ela só prejudica aquele que está magoado. Eu ia falar isso agora. Se você ficar com raiva de alguém ou qualquer coisa do tipo, só você vai sentir. O melhor é você chegar e conversar com a pessoa e falar, tá acontecendo assim, pronto. Porque se você fica com raiva, às vezes a pessoa nem sabe se está com raiva dela e não vai afetar ele em nada. Eu não sei se for um macumbeiro daqueles mais perigosos aí, mas tô brincando. Olha, eu fiz uma pesquisa aqui bem breve. No meio do povo judeu, na antiguidade, e até hoje eles também têm esse costume lá entre eles, as sinagogas elas eram destinadas, né, para os judeus estudarem a Torá. Os 5 livros de Moisés, né? O templo e as nossas reuniões que nós fazemos no templo como igreja, eles são para estudar a Bíblia já num todo. Então nós nos reunimos para estudar, e a Bíblia diz que tem uma grande importância nós nos reunimos, Wesley, porque a Bíblia diz que nós aprendemos uns com os outros. Nos edificamos, né? Edificamos uns aos outros. Então há uma grande importância nisso aí. Eu acho que a gente pode tirar desse conceito aí também para a nossa vida no dia a dia. No dia a dia. Porque ninguém é bom sozinho. Não. É o que eu estava falando. Às vezes eu interpreto uma coisa de uma forma, outra de outra, e a gente vai somando forças. Porque assim, cara, pega uma enxada sozinha aí e vai capinar um terreno aí. Terreno pequeno, 10 por 10 só. Agora você pega lá em 5 ou 6 pra você ver. Você nem cansa. Rápido faz o serviço. Entendeu? Por quê? A gente precisa de outras pessoas. Ninguém é bom sozinho. Ninguém é bom sozinho, não. Mandar uma boa noite aqui pra minha mãe, tá nos assistindo aqui. Também Dani Leandro, Gisele Aparecida Teodoro. A paz do Senhor. A paz do Senhor a vocês aí que estão mandando mensagem pra nós aí. Meu amigo Jordeli tá com a gente aqui. Chegou aqui, ó. A paz... fala aí, meus irmãos, Jorge. A paz do Senhor. Jordeli, abraço, Jordeli. Como é que você tá? Tranquilo? E hoje, Jordeli, hoje que você disse que ia voltar com tudo para as façanhas aí do dia a dia, né? Tinha uma cerca para terminar. Hoje choveu o dia inteiro. Eita, não tem jeito, hein? O Jordeli tá igual aquele cara. Tem um rapaz que faz uns memes nos TikTok, no Kawaii, tá no Instagram, tá no YouTube, tá em tudo quanto é lugar. Ele tá deitado debaixo da árvore assim. E tá, vamos trabalhar? Não, vou trabalhar agora não. Vou aproveitar que já é 9h30, eu vou almoçar. Porque na hora que eu pegar, eu pego mesmo. Aí ele almoça, descansa um pouquinho ali e tal. Aí, tá batendo uma pestaninha do almoço aqui, mas é coisa rápida. Na hora que eu pegar, eu pego mesmo. E vai indo, vem a hora do café, depois... Aí com um pouco ele vai, rapaz, já vai dar 5 horas, não vou pegar hoje não. Porque amanhã quando eu pegar, eu pego mesmo.
Ei, Jordeli, brincadeira, tá, meu irmão? Júlio Santos, a paz do Senhor, meus irmãos. Está mandando boa noite para a galera que está nos acompanhando, mandando a paz do Senhor, participando. É mais ou menos por aí, Jordeli. Os meninos, antes da gente partir aqui para encerrarmos, aproveitar aqui a oportunidade e falar um pouquinho sobre o Carnaval. Essa festa que começou já ontem, antes de ontem já, acho, né? Amanhã já é o último dia, né? O dia mesmo é amanhã, mas acho que desde sexta-feira o pessoal tá curtindo Foliando, por aí. Né? Eu vou falar uma coisa para você. Primeiro que, por exemplo, para nós que estamos aqui, não conta o segredo não. Ô, Jordeli, brincadeira. Isso é só para passar o tempo. Primeiro que nossa região aqui, nós não temos cultura ainda do carnaval. Rondônia não tem. Não adianta falar que tem. Mas é Porto Velho só. Uma flor do maracujá ali, mas galo da madrugada, não sei o quê, mas não tem nada de fazer de cultura, não. Cultural, eu vou falar para você que tem cultural. O Nordeste como um todo, mas eu posso destacar ali a Bahia, né? Pernambuco, né? Olinda, Recife ali e tal. São culturais deles ali. Todo mundo vai, aquela coisa e tal. E, tá, beleza. Rio de Janeiro e São Paulo, as escolas de samba. Tá, tudo bem. Eu até tinha uma admiração pelas escolas de samba, até um certo ponto. Mas hoje em dia a escola de samba, além de delas fazerem apologia, né, à sexualidade, principalmente das mulheres, de um tempo para cá começaram a fazer apologia à religião também. Né? Eu me lembro em 2019, cara, aquilo me chamou muita atenção, e depois que foi acontecendo tudo, Covid, pandemia, aquela coisa toda, e aquilo foi me chamando muita atenção, e as mídias não falavam, poucas pessoas falavam e tudo mais. Depois explodiu as redes sociais, se a gente souber usar, ela é muito importante. Aquela cena, né, de um Jesus Cristo sendo arrastado ali pelas ruas, pelo diabo. E assim, nada contra quem vai, quem gosta, igual eu tô falando para você. Até que os locais que têm a sua certa cultura local ali, eu sei que tem pessoas que vão ali para fazer o mal, mas tem pessoas que vão lá só para se divertir mesmo. Baianos mesmo, baiano escutou um batuque já. Mas assim, ali eles têm a razão deles para estar ali. Não estou falando que está certo ou está errado, mas o carnaval como um todo, e eu acho que é só no Brasil que tem essa idolatria pelo carnaval. Não, tem o carnaval, tem outros lugares também, essa idolatria que a gente vê, eu acho que não tem em outros países igual no Brasil, não. A Europa também está feio, tá? Somente a questão do nudismo no carnaval, e tem uma parte da Europa que infelizmente eles se vestem mesmo com a finalidade de adorar Satanás mesmo no carnaval, em público mesmo. Nossa. Tem uma parte lá que tá feia. E eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Pode observar a consequência que veio depois. Sim. Teve gente nova ali que bateu, que foi embora, meu amigo. Foi. A consequência veio. E eu vi vários homens de Deus, eu vi vários pastores falar daquilo ali. E sempre eles repetiam: olha, de Deus não se zomba, vocês vão ver a consequência lá na frente. E teve a consequência daquilo ali. Cara, do que se tem conhecimento de história, eu acho que foi a pior pandemia que o mundo já teve. Então, do que se tem conhecimento de história. Vou falar que não teve no passado, que a gente sabe pouco, né? Teve outras, né? Mas teve outras. Na Bíblia mesmo fala de outras pandemias, mas eu acho que não era tão proporcional mundialmente falando igual essas. Porque eram regiões isoladas, né? O mundo não era globalizado, né? Não era globalizado, não existia essa. Isso mesmo. Mas só que eu trago para vocês que estão aqui, para você que está em casa, a seguinte reflexão. Nós temos a nossa consciência, nós temos o direito de fazer o que nós bem queremos do nosso corpo, por exemplo. Eu não acho. Se você quer se prostituir, é o livre-arbítrio. Só que tem um detalhe. Olha o que eu estava falando. A questão cultural. Tem locais que as pessoas têm cultura de ir para o carnaval. Sim. Ou mesmo que não vai para o carnaval, a pessoa vai andar na rua, que a rua é pública. O carnaval é feito aonde? Nas ruas. Nas ruas. Eu
não acho digno, eu não acho correto, por exemplo, eu estar passando no meu carro, por exemplo, eu estou passeando com a minha família, de a pé, sei lá, qualquer coisa que eu esteja fazendo, e tá tendo ali uma festa com pessoas nuas, com pessoas fazendo coisas obscenas. Quer fazer isso? Faça um local fechado. Para lá. Não estou falando que está certo, mas eu acho que você tem... Eu acho que você não é obrigado a ter que conviver, querendo ou não tem, porque se está na rua, está público, a gente passa. A rua é pública. Então a gente tem que saber o que está se fazendo das nossas ruas, do nosso país, porque eu acho que uma criança de 5, 6, 7, 10 anos de idade, ela não tem esse discernimento para olhar e às vezes nem olhar. Ela vai olhar mesmo, vai chamar atenção. Mas então, assim, é muito sujo o que se faz. Só que até o ano, eu acho que até o ano 2000, 2001, 2002, por ali, mais ou menos, o carnaval, ele era bastante família, não sei se vocês lembram. Assim, era bastante família. De clubes, né? Clubes, os pais iam com as suas crianças. E era algo normal, era algo mesmo para a família. Mas a gente observa que com o tempo foi banalizando cada vez mais. Banalizando, e hoje, infelizmente, nós vivemos hoje, Wesley, o perigo da censura começar da cadeia, tá? Começar da cadeia, do cara, o machão tá se beijando com o outro aí, bigode com bigode, não tem como, a mulher, e a gente não poder falar nada. Eu vi uma situação dessa agora há pouco tempo no shopping. Tá cada dia pior. Depois eu vou falar um relato aqui para vocês. O segurança do shopping viu duas mulheres se beijando. Tá no Facebook. Foi censurado, né? E ele foi censurado. Ele foi conversar com elas e uma delas começou a agredir ele com palavras, o ambiente, né? E gritar dentro do shopping. A situação foi... Ele nem tocou nelas, ele apenas foi conversar com elas. Então, infelizmente... Olha, tem um deputado, hoje ele é deputado federal, se eu não me engano, tá? Eu acho que é Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira. O mineirinho lá, então, né? Ele estava... Um dos últimos... Faz tempo que eu não vejo vídeo dele, mas sempre que eu posso eu vejo que ele é um cara assim, que ele tem um discurso muito forte. Ele realmente fala o que a gente tem que falar. É igual eu tô falando para você, pastor, evangelista, você que está em casa. Nada contra ninguém. Cada um é responsável pelos seus atos, né? Só que o que eu quero fazer para mim não quer dizer que tem que ser para você. Então, acho que cada um tem que ter a sua decência do quê? Privacidade, gente. Isso é uma coisa, gente. Aí ele estava falando. O cidadão chegou lá com a cara cheia de barba. Você vê que passou uma gilete mal passada ali, sinal de barba e tal, com vestidinho, não tinha seios nem nada. E tipo assim. Ele falou que se sentiu uma mulher, ele queria usar o banheiro feminino. E aí ele foi tirado. Não, você não vai usar. E aí processou e tal, e acabou que chegou ao conhecimento do Nicolas, e ele foi falar lá em tribuna e tal. Por quê? Então quer dizer que eu vejo, ó, pra você ver como que é grave o que estamos vivendo, tá? Tem uma menina bonita ali que eu só quero ver aquela menina nua, sei lá, eu quero às vezes encurralar ela num canto ali, um negócio qualquer. Aí com essa lei que tá vendo, que estão querendo fazer, vira lei, né? Ué, eu espero ela entrar no banheiro e eu entro atrás. Se alguém falar, não, sou mulher. Eu me sinto uma mulher. Eu estou nesse corpo aqui, mas eu sou uma mulher. Desse jeito. A intenção... Então o que acontece? Gente, a intenção é desconstruir, né? Desconstruir. Os valores... Sim, com certeza. Passado por nossos pais, né? E eles querem desconstruir, dizendo que não há mais necessidade, né, de vivermos dessa forma. Temos que nos adaptarmos ao mundo moderno e aceitarmos. Eles querem nos impor um estilo de vida, né? Se nós nos pronunciarmos... Quem não aceita que é o careta da história, né? É o careta. Se pronunciarmos contra, vão para a justiça, nos processam. Sim. Mas somos obrigados a aceitar. E o carnaval é a festa da carne, né? Vale a carne, tudo vale, né?
E não é bem assim. As consequências virão. Elas vêm. É, Porque, gente, eu falo uma coisa para vocês. Deus, o Criador, né, o Todo-Poderoso, ele não é um ser bonzinho, tá? Ele não é um ser Ele é bonzinho. justo. Ele é um ser de justiça. justiça. Não confundam justiça com bondade. Não, tá? de jeito Não tô falando nenhum. que ele não é bom, ele é É bondoso. bondoso. Só que ele é justo. E assim, o sentimento de Deus para conosco é bem diferente, porque às vezes uma pessoa fez um mal para nós vamos reverter e refazer ali, sabendo que a gente precisa fazer, mas aí você vai ver, você fica com dó e não faz. Com Deus não é assim que acontece, não. O amor É de diferente. Deus, o amor de Deus e a justiça deles são inseparáveis, né? Não é bem assim que, mas meu Deus, não. Tem coisas que dá para arrepender, tem coisas Deus que é não. amor, né? Mas é justiça. É justiça. O reverendo Augusto Nicodemos diz que uma das formas de Deus punir o homem é deixar o homem fazer o que bem quer, né? Deixa. A Bíblia diz que quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda, né? A vida, vão levando a vida assim dessa forma, mas as consequências dos atos, Elas virão. elas virão e aí vão dizer, mas Deus não é amor, por que eu estou vivendo assim, por que eu estou padecendo? Porque semeou. E quando Deus fala do livre-arbítrio, né, quando a Bíblia fala, é literalmente, tá, gente? É literalmente livre-arbítrio. Não tem nenhuma influência. Nenhuma influência. Não Deus, tem nenhuma influência. ele não nos criou robotizados, Não, né? Não. Era até bom que tivesse criado, eu acho, que a gente só ia com... Mas aí ele não estaria expressando o seu estaria- amor. Aí não estaria adorando a Deus, estaria simplesmente cumprindo com o seu dever. Nesse ato de dar o livre-arbítrio para o homem, Deus está dizendo, eu te amo tanto que eu não vou te prender e eu deixo você fazer a sua escolha. Isso é um ato de amor tão grande, né? Verdade. Gente, eu quero agradecer a vocês aqui pelo tempo que vocês tiraram para estar vindo aqui e já falar com vocês o seguinte, hoje é dia 12. Dia 12. Dia 12. Quando for lá pro dia 20, mais ou menos, semana que vem, próxima segunda vai dar que dia, hein? Dia 12 hoje, 18, 7, 19. Dia 19, se os senhores quiserem estar aqui, estão convidados, vamos estar fazendo de novo um bate-papo aqui e vamos estar falando dos números da Covid, tá? Não é Tá noticiado, tranquilo, né? Porque tá tranquilo agora, tá até tranquilo. Vamos falar. Por quê? Aglomeração de gente desde sexta-feira. muita gente. Gente, pega tudo, pega gripe, pega qualquer tipo de doença respiratória, pega ali. Você pode sair daí e contrair um HIV até sem ter transado com ninguém. Alguém que tenha o sangue sujou, machucou, pegou em algum lugar. Você pegou ali, levou a boca, perigo. você pode pegar também. Gente, é sério que eu tô falando isso aqui. HIV não pega só com ato sexual, não. Se a pessoa que tem, sangrou, deixou aqui, ó. Eu não sei tem quantas horas, tem uma quantidade de horas, mas é muita hora que aquele vírus fica vivo ali. Se por acaso sujou aquele local, você passou a sua mão ali ou qualquer coisa do tipo, teve um contato, passou no olho, passou na boca ou coisa do tipo, você pode contrair. Porque entra pelos poros, né? Ela é perigosa, né? Então o que acontece? É muito perigoso. E assim, ali tem gente de todo tipo. Porque, gente, eu falo uma coisa pra você. Se me convidar para alguma festa, tá? E as festas que eu vou são sociais. Eu não gosto de festa grande, a não ser que eu estiver trabalhando nela. Sim. Aí eu vou, porque pra mim é a melhor festa do mundo que eu tô trabalhando, que eu tô ganhando dinheiro em vez de estar gastando. Aí sim. Mas do contrário eu não vou, não gosto mais. Já acho que eu fiquei velho antes da hora. Mas assim, é o meu modo de pensar, não gosto. Só que tem um detalhe. Wes, tá dando um churrasquinho aqui em casa, nós estamos aqui reunidos, estamos conversando. Vem pra cá. Se eu tiver gripado ou com qualquer... Eu não vou, não posso, não tô legal. Por quê? Consciência, porque assim, às vezes é uma gripe que no seu organismo ela tá 100% controlada, uma virosezinha dessa tranquila aí, mas às vezes no seu organismo ela pode já vir forte. A imunidade pode estar baixa. Isso, então são... Pra quê? Cara, se eu posso proteger o outro, por que eu vou colocar a saúde dele em risco? Eu penso dessa forma. É dessa forma mesmo. Tá? Elias e David, né? Elias também é pastor, o David pastor também da Igreja Assembleia de Deus. Eu gostaria de agradecê-los pela oportunidade. Pastor, eu gostaria de te convidar para vir mais vezes aqui também. Vi que sou um homem que gosta de dialogar e a gente
precisa de pessoas para falar, tá? Quando eu voltei, assumi o nosso podcast aqui, esse podcast já está com 2 anos de duração, já passando um pouquinho de 2 anos. Só que eu retomei já está com 1 ano já. Agora em março faz 1 ano, para ser exato, que eu retomei. E assim, eu sempre tive um propósito que quando eu conseguisse conquistar a minha primeira rádio, eu sempre tive vontade de ser dono de rádio. Sou radialista a minha vida toda, mas eu não sei se eu vou conseguir isso aí não, porque isso é uma coisa bem complicada, né? E o rádio ele foi evoluindo. Hoje o rádio é isso aqui que nós estamos fazendo. Podcast. Web rádio, né? E eu sempre falei, cara, no dia que eu tiver uma rádio, eu vou destinar 1 hora da programação comercial dela, não é da programação à noite ou final de semana, para uma programação evangélica, gospel, falar e divulgar a palavra de Deus, não para divulgar a placa de igreja, porque eu não tenho certeza que não é isso que vai salvar ninguém, mas divulgar a palavra de Deus e oportunizar. E aí, vai daqui, surgiu a oportunidade de fazer o podcast com teor religioso. O nosso conteúdo aqui, desde que foi criado até no outro, quando a gente ainda era sócio ainda do Júnior, foi até o Fagner que começou esse bate-papo aqui. E eu falei, cara, por que não? E eu resolvi separar. A não ser em situações que não tenha outro jeito, a segunda-feira, se por acaso não tiver como fazer o bate-papo evangélico aqui, religioso, eu deixo sem fazer e deixa para a próxima segunda. E esse espaço da segunda-feira eu optei por deixar para esse conteúdo aqui, conteúdo de religiosidade. E assim, é um conteúdo que nós não precisamos de muita divulgação, não precisamos de impulsionar, e graças a Deus, Deus tem abençoado. Esse é um dos podcasts que mais tem views, é o religioso, religiosidade. E aqui nós nunca falamos de igreja, não. Igreja aqui vai ficar em segundo plano, porque aqui o nosso intuito é o quê? Falar de Deus, falar das palavras, histórias bíblicas, igual a gente já comentou sobre isso, e assim Deus tem abençoado, tá? E eu gostaria de deixar um convite aberto, viu pastor? Pode estar vindo aqui mais vezes. E vocês, quando vocês estiverem naquela reunião da segunda-feira, que tem lá, uma segunda-feira por mês... É uma vez por mês, gente. Vocês falam pro pastor Joel, falam assim, rapaz, Wesley quer que o senhor venha aqui, vai lá e tal. Quem sabe ele resolve vir, né? Eu queria que o pastor Joel viesse aqui para palestrar aqui um pouquinho, que ele tem uma oratória muito boa, né? As ocupações dele, né? A vida de um pastor... presidente tenho certeza que é bem corrida, né? Tenho certeza. Mas uma hora vai ter uma oportunidade dele estar aqui para, se Deus quiser, conversar com vocês. Olha, nós somos templos e morada do Espírito Santo, mas o templo físico é o lugar de manifestação de Deus e adoração. Olha aí. Seja um corpo ou um grupo de pessoas unidas em um propósito, que é o Paulo Henrique colocou aqui. A Valdirene está com a gente também, a Gracilene Bastos, Eliane, Valdirene Araújo, todos vocês. Cara, isso que o Paulo falou aqui realmente correto, necessário. Elias, suas considerações finais para nós ir embora? Vamos. Agradeço. Já passamos de 1 hora aqui. O convite que tem nos feito, né? E por essa oportunidade que Deus nos concedeu de aqui estarmos, juntamente com o pastor David, aos amigos que estão assistindo, né, essa live, que Deus abençoe. E você, amigo, que por algum motivo deixou de congregar, você fez parte de uma membresia de uma igreja, se houve, né, algum transtorno, se há necessidade de perdoar ou de pedir perdão, se há necessidade de uma reconciliação, eu creio que existe essa necessidade de reconciliação, volte para a igreja, vai congregar. Vivemos os últimos dias da igreja na terra. Não perca tempo vivendo dessa forma. Volte para a igreja o mais breve possível, para juntos, porque a Bíblia diz que Jesus virá buscar um povo seu, especial zeloso de boas obras. Se é povo, é coletividade. Nós não somos bons sozinhos. Correndo, volte. Procure uma igreja cristocêntrica, né? Se você não se agrada de tal denominação, de tal lugar, há uma variedade de denominações, né? E
E você pode buscar neste lugar uma convivência com os irmãos. Por isso somos chamados de irmãos, né? Nos tratamos como irmãos. Em uma casa em que exista um grupo considerado de irmãos, tem uns que vivem mais perto da mãe, outros vivem mais perto do pai, outros se ajuntam ali e eles mas vivem em família. Nós fazemos parte da família de Deus. E como irmão, você tem que estar perto da irmandade. As minhas palavras, agradecendo a todos vocês, agradecendo ao Wesley, né, pela confiança de nos convidar para estarmos aqui. Que Deus os abençoe, abençoe o seu programa, viu, Wesley? A sua empresa, a Help TV, que as portas se abram, que as ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, né? E que prospere esse teu trabalho. Pastor David. Eu quero agradecer, né? Agradecer o Wesley por abrir essa porta e esse espaço. Esse programa é muito importante. E agradecer também pelo convite, né? E agradecer também ao evangelista Elias por nos ter convidado para nós estarmos aqui, né? E quero também mandar aí um beijo, um abraço para minha esposa, Val, né? Val Cleene, e meu filho Davi, que estão aí ligadinhos aí em casa através do Facebook, né? Nesse podcast. Que Deus venha abençoar e com certeza eu acredito que é a primeira de muitas outras vezes, né? Assim que for criada uma oportunidade, Deus permitir, nós estaremos aqui novamente. Obrigado. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém, pastor. Ô Wesley, posso Elias, fica à vontade. só fazer uma propaganda aqui de uma escola chamada Escola Bíblica Dominical, a IBD. Eu tenho que ser membro da igreja para fazer parte da escola? Não há necessidade. Nós nos reunimos todos os domingos a partir das 8 horas e até às 10 horas da manhã nós nos reunimos em classe para estudarmos a Bíblia Sagrada, né? Então você é convidado. E mandar um abraço para o evangelista Eudinei, que é superintendente dessa escola, né? Também o pastor Joel. Eudinei é o varão. O varão. O Ele não gosta de chamar ele de varão, não, mas ele é o varão. Ô, varão. Ô, varão, desculpa aí. Um abraço pro senhor aí. Ô, Eudinei, Deus te abençoe. Faça parte da Escola Bíblica Dominical. Ser um prazer tê-los ali conosco. Legal, gente. Eu quero agradecer a vocês, a você que está em casa, a você que nos acompanhou, que vai acompanhar num outro momento também esse bate-papo. Nós vamos deixar ele gravado aqui no Facebook e eu vou estar subindo ele no canal Help TV Rondônia no YouTube, para que mais pessoas possam acompanhar, que esse conteúdo fique gravado e disponibilizado aí para todos sempre, se Deus quiser, ou até que alguém hackeie novamente e nós perdemos o canal do YouTube. Mas nós não vamos desistir, tá bom? Fiquem com Deus, que Ele sim é a melhor companhia. Amanhã nós não teremos programação aqui, amanhã é feriadão, nós vamos estar um pouco longe daqui, mas quarta, quinta ou sexta nós teremos um outro bate-papo aí, mais um podcast aqui realizado pela Help TV. Grande abraço a vocês, fiquem todos com Deus, que Ele sim é a melhor companhia. Saúde e paz e o resto corremos atrás. Tchau, tchau. Fui! Deus abençoe. Tchau. Você já fez alguma